Olá, exploradores! Nesse mês, na Agenda do Explorador, nós vamos visitar o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, eu vou mostrar alguns itens que eu destaquei de quando eu visitei o museu, de artistas mais conhecidos, que a gente pode ter ouvido na escola ou na internet. E claro, na descrição você vai ter todas as informações para programar a sua visita por lá. E eu recomendo muito a você para ver esse vídeo e rever quando puder visitar o museu, porque tem muitas informações interessantes que vão enriquecer a sua visita e fazer com que você aproveite melhor a sua jornada por lá. Eu mesmo gostaria de ter pesquisado mais antes de ter visitado o museu, porque eu teria me encantado muito mais por diversas obras, fora entender o contexto em que elas estão inseridas, a história delas e daqueles artistas tão importantes que estão por lá. E o museu fica na Cinelândia, uma região super conhecida no Rio de Janeiro, com vários acessos por transporte público, pontos de táxi, e perto dele tem a Fundação Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal. Então, de quebra, eu já te dei mais 2 lugares para você visitar quando for conhecer o museu. E antes de ele ser um museu, o prédio foi construído em 1908 para abrigar a Escola Nacional de Belas Artes, que foi a herdeira da Academia Imperial de Belas Artes. Na entrada do museu, após comprar os seus ingressos, você precisa deixar bolsa, guarda-chuva e mochila na chapelaria, que é um guarda-volumes gratuito. O acesso a ela é pela escadaria principal do museu, feita em mármore, muito bonita. Após deixar as suas coisas, nesse mesmo andar já começa a exposição. Aí você pode me falar, Denise, eu não entendo nada de arte. Vou te contar um negócio. Eu também não sou nenhuma especialista. Dificilmente vai vir um quadro na minha frente e eu vou falar, olha, esse é de tal período. Eu não vou conseguir fazer essa análise. Esculturas também, não vou conseguir fazer uma análise técnica profunda daquela escultura. Mas isso não tira a importância da arte para a nossa história. Então eu sugiro a você ver a exposição, em que você verá vários itens retratando desde a época do Império até os dias de hoje, porque a gama de arte ali é muito grande. E mesmo não sendo um especialista, você vê diferenças. No começo da exposição, você vê retratos de pessoas da época do Império, Dom Pedro II, você vê paisagens sendo pintadas, você vê a forma de retratar as coisas. Então é muito diferente de um para o outro, Então mesmo não sendo um especialista, você consegue ver o tempo passar com as obras de arte que estão ali expostas. E aí você vê o modo como as pessoas, os artistas, se expressavam através das suas obras, das suas esculturas. Fora que você vai ver quadros enormes, que você precisa realmente sentar num banquinho na frente dele, porque tem um banquinho para isso, para você poder ver todos os detalhes daquele quadro. Dá até para você fazer uma cara de intelectual ali, admirando o quadro. Mas brincadeiras à parte, você realmente vai precisar sentar no banquinho para ficar admirando, porque por mais que você não entenda, são obras monumentais que tem lá, E é incrível de imaginar como esses quadros enormes foram pintados, e transportados através do tempo. E além disso, você vê obras originais que você pode ter visto, Como eu falei na internet, em livros. Você viu ali aquela foto e ali você tá com ela frente a frente, com o original. É uma sensação muito boa. E você vê a importância dessas obras tanto para a história do Brasil quanto para a história da arte, Porque tudo o que está ali influenciou muito na história da arte no Brasil e tem um registro da história do Brasil em si, naquelas obras. E a exposição no museu, ela é distribuída em 2 andares. E o museu, ele possui coleções de pinturas, desenhos, gravuras e esculturas brasileiras e internacionais. Tem também fotografias e tem uma parte chamada Novas Linguagens, que é um acervo de arte contemporânea da instituição, e arte africana. Na programação, que é o que eu vou começar a falar aqui,
você verá a Galeria de Arte Brasileira do século XIX. Esta é a galeria de arte permanente mais antiga do Rio de Janeiro. E nesse espaço de 2.000 metros quadrados e 8 metros de pé direito, eu falei para você, tem que ser alto para abrigar essas obras grandes, você vai ter 230 trabalhos para você apreciar. Um deles é esta obra de Pedro Américo, o mesmo que fez aquele famoso quadro da Independência do Brasil, que está exposto no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Nesta obra de 1872, temos a pintura de Dom Pedro I. Outro trabalho é este quadro de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, irmão do Pedro Américo, que ganhou o concurso da associação responsável pela comemoração ao 4º centenário do descobrimento do Brasil, que eu não sei se você lembra, mas a gente aprendeu que era 22 de abril. Então você me pergunta, por que 3 de maio no quadro? Pesquisei e te respondo com um trecho do site Cielo, uma biblioteca eletrônica com uma coleção de revistas científicas brasileiras, que eu deixei o link na descrição do vídeo. E o trecho é o seguinte: atualmente, conhecemos e comemoramos o 22 de abril. Porém, o século XIX celebrava o fato no dia 3 de maio, momento em que supostamente a primeira missa no novo território teria sido realizada. Curioso, né? Por fim, destaquei a jarra Beethoven de 1895, feita por Rafael Bordalo Pinheiro em Lisboa, para traduzir o encantamento que traz uma das composições do compositor alemão. Ela é uma das maiores peças de cerâmica do mundo. Após ser recusada pelo seu comprador, um rico proprietário português, devido às suas proporções, e não conseguindo compradores, Bordalo Pinheiro veio com ela para o Rio de Janeiro em 1899. Ainda sem sucesso na venda, retornou com ela para Portugal e deixou com o Dr. João do Rego Barros, que a doou para o governo brasileiro. E em 1939 ela foi incorporada ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Subindo essa bela escada, temos esta galeria que fala da missão artística francesa. Em 1826, a inauguração da Academia Imperial de Belas Artes deu novos rumos ao desenvolvimento da arte brasileira. Sua fundação teve a participação de importantes artistas franceses, que chegaram no Brasil em 1816 e 1817, como o escultor Marc Ferré e seu irmão Zipferin Ferré, que era escultor e gravador de medalhas, e os pintores Nicolas Antoine Tonet e Jean-Baptiste Debré, que foi o primeiro professor de pintura histórica da Academia e que escreveu o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, em que ele vê a transformação da colônia em um reinado e depois em um império, mostrando a diversidade já existente no Brasil. A colaboração desta missão francesa formou inúmeras gerações de artistas brasileiros e foi extremamente importante para a construção da história da arte brasileira no século XIX. Outro destaque nesta galeria é este retrato de José Correia de Lima, de 1850, que mostra o maestro Francisco Manuel ditando o hino nacional às suas enteadas. Temos também esta vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, tomada da praia de Icaraí, em Niterói, de 1872, feita por Henri Nicolas Vinet. Esta obra de Vitor Meirelles mostra um estudo para combate naval do Riachuelo, de 1872. Então chegamos a um segmento da galeria que é dedicado a Pedro Américo e Vitor Meirelles, considerados os pintores brasileiros mais populares do século XIX. Em destaque, duas obras monumentais. A primeira é a Batalha dos Guararapes, feita por Vitor Meirelles, depois de vários estudos inspirados por sua visita aos sítios de lutas dos portugueses contra os holandeses em Pernambuco. Esta pintura foi encomendada pelo governo imperial em 1879 e foi exposta na Exposição Geral da Academia Imperial das Belas Artes neste ano.
A outra grande obra é sobre a Batalha do Avaí, episódio da Guerra do Paraguai, feita por Pedro Américo. Ela é a maior pintura de cavalete da história da arte brasileira e uma das maiores do mundo. Ela foi feita de 1872 a 1877 em Florença, na Itália. Depois de ser apreciada em Florença, ela foi exposta no Largo do Paço, atual Praça 15 de Novembro. E em 1879 foi para a Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes. A curiosidade é o único soldado que olha para o seu público, com o número 33 no cap, sendo um autorretrato do próprio Pedro Américo, porém, ele não esteve na Guerra do Paraguai. Então temos esta maquete para o monumento ao 4º centenário do descobrimento do Brasil, de 1899, de Rodolfo Bernardelli. A obra feita desta maquete possui 10 metros de altura e está localizada no Largo da Glória, no Rio de Janeiro. Ela representa o navegador Pedro Álvares Cabral, o escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, e o Frei Henrique de Coimbra, capelão e celebrante da primeira missa. Falando em primeira missa, essa é a obra de Victor Meirelles, que a pintou em Paris, de 1859 a 1860, e foi a primeira obra de um artista brasileiro que foi exposta no Salão de Paris, em 1861. No ano seguinte, esta obra foi exposta na Exposição Geral da Academia Imperial das Belas Artes, que deu a Victor Meirelles a Ordem da Rosa, entregue por Dom Pedro II. Outro quadro que gostaria de destacar é este chamado Iracema, do português José Maria de Medeiros, de 1884, que foi aluno de Victor Meirelles. Esta cena foi tirada do romance de José de Alencar, chamado Iracema. Há também este busto de Tiradentes, feito por Décio Vilares, transferido para a Escola Nacional de Belas Artes em 1937. Esta é a alegoria do Império Brasileiro de 1872, feita por Francisco Manuel Chaves Pinheiro. Ela é ao Império, mas com a figura de um índio, sendo uma figura simbólica do Império, fazendo parte do movimento romântico das artes visuais. Este é o busto do Visconde de Araguaia, de 1876, feito por Rodolfo Bernardelli, que foi professor de escultura estatutária na Academia Imperial de Belas Artes e diretor da Escola Nacional de Belas Artes de 1876 a 1901. Este é o retrato de Dom Pedro II, feito por Antônio Araújo de Souza Lobo. Já este é Dom Pedro II mais jovem, feito por Félix Émile Tonet, de 1835. Tonet chegou a ser diretor da Academia Imperial. Neste retrato, Dom Pedro II tinha 13 anos e é raro ver um retrato dele quando era jovem. Nesta obra, Dom Pedro I foi esculpido em mármore por Francesco Benaglia, de 1828. Na estátua há uma placa que menciona o poder moderador, criado por Dom Pedro I. Este poder era exercido pelo imperador e coexistia com os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele deveria harmonizar e vigiar a Constituição Imperial de 1824, mas vários momentos conturbados aconteceram com a sua criação. E para destacar algumas obras de Zifferran Ferrer, temos este busto de Dom Pedro II, de 1846, além da medalha comemorativa do casamento de Dom Pedro II com Dona Teresa Cristina, no Rio de Janeiro, e a grande medalha premial da Academia Imperial de Belas Artes de 1836. Outra parte da exposição é a Galeria de Arte Brasileira Moderna e Contemporânea, que tem 170 obras. No primeiro andar, as obras são do início até o final do século XX. Já no segundo andar, você verá obras a partir dos anos 80 até os dias de hoje. E nessa parte da exposição, você verá nomes conhecidos como Di Cavalcanti,
Portinari, Lazar Segal, e o acervo, em boa parte, foi feito a partir de obras doadas ao museu. Portinari era filho de imigrantes italianos e foi criado humildemente em uma fazenda de café. Neste vídeo, destaquei as obras Café, de 1935, A Primeira Missa no Brasil, de 1948, e o retrato de Olga Benário Prestes. De Lazar Segal, temos Êxodo 2, de 1949. Nela, há a intenção de mostrar o drama humano, já que neste período houve momentos de crise e guerra. De 1936 a 1951, foi uma época em que Segal, nascido na Lituânia, mas que morreu no Brasil, estava preocupado com os grandes problemas do mundo. Do brasileiro Di Cavalcanti temos a obra Colonos, de 1940, e destaco que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi sua ideia, tanto que ele fez o catálogo e o cartaz do evento. De Nicolas Tonnet, um dos integrantes da missão artística francesa, temos a vista da Baía do Rio e do Largo da Carioca, tomada do Jardim do Convento de Santo Antônio, de 1816. E como não lembrar de Tarsila do Amaral, em que podemos ver seu autorretrato de 1923. Este manto vermelho foi usado por ela em um jantar em homenagem a Santos Dumont, em que ela foi muito elogiada, então resolveu fazer seu autorretrato. Um outro local que é um destaque do Museu Nacional de Belas Artes é a Galeria de Moldagens, que são duas, e estão no segundo piso, somando 150 obras em gesso. São peças moldadas a partir das originais do período helenístico, romano e do grego clássico, a Era de Ouro. A maioria delas foi realizada no início do século XIX até 1928 na França. Tanto na Academia Imperial quanto na Escola Nacional de Belas Artes, o estudo do desenho era feito diante dos moldes de gesso, pois nesta época entendia-se que era necessário o desenho para alcançar o aspecto nobre e grandioso das obras. A sua contemplação não era suficiente. Conforme o próprio site do museu, as moldagens em gesso foram feitas com a técnica de moldagem direta nas esculturas originais distribuídas nos principais museus europeus. Atualmente, este procedimento não é permitido, conferindo à coleção grande importância para a representação histórica do ensino artístico no Brasil. No Museu Nacional de Belas Artes, você também terá a oportunidade de ver exposições temporárias. Quando eu fui, em outubro de 2019, estava ocorrendo a exposição de Marilice Corona, chamada Entre o Acervo e o Estúdio, e a riqueza de detalhes deixava você impressionado. Segundo a artista, um quadro pode conter muito mais assuntos do que sugere à primeira vista. E realmente você vê a artista, seu ambiente de trabalho e sua obra, e é muito interessante. Bom, nesse vídeo eu falei de pintores, quadros, escultores mais conhecidos, que a maioria já ouviu falar em algum lugar ou está estudando sobre o assunto. Mas eu recomendo fortemente para você visitar o Museu Nacional de Belas Artes. Ele é muito bonito, grande e cheio de obras que marcaram a história tanto do Brasil quanto da arte. E, como eu falei, se você não entende de arte, você não precisa pensar que vai lá para ficar tentando entender a técnica daquele quadro. Você pode reparar em coisas mais simples, como as cores, os contornos, tentar imaginar por que o artista pintou aquela determinada obra ou fez determinada escultura. Às vezes, o ano em que ela foi feita, você pensa no que aconteceu na história do mundo naquele momento, que pode ter influenciado o artista. A gente viu exemplos disso no decorrer do vídeo. Então, você perceberá que uns quadros são mais claros, outros mais escuros, esculturas mais clássicas, outras mais modernas. São coisas sutis que diferenciam uma obra da outra e que faz você refletir um pouco sobre elas. E eu tenho certeza
que a sua experiência no mundo da arte nunca mais será a mesma. E como eu falei no começo desse vídeo, veja esse material e reveja, e se quiser, acesse os links que eu deixei na descrição do vídeo para você saber um pouco mais dos artistas, das obras, para programar melhor o seu passeio e deixar ele ainda mais interessante, sabendo um pouco mais do contexto daquelas obras que estão ali. E como sempre, é claro, eu vou deixar as principais informações para você programar a sua visita pelo Museu Nacional de Belas Artes. E eu espero muito que você tenha gostado dessa viagem pelas artes e, para ser sincera, eu aprendi demais. Então não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar outros exploradores e de se inscrever no canal Agenda do Explorador. Até a próxima!